Bom, vamos lá, continuando. A gente viu que tem um sistema de coordenadas que é melhor do que o cartesiano para descrever um movimento circular. E esse sistema de coordenadas é um sistema que, ao invés de falar de sombra num eixo x e sombra num eixo y perpendicular, que são as coordenadas x e y, a gente tem as coordenadas que dizem o quão distante da origem está o ponto e em que ângulo que ele está, que são, respectivamente, as coordenadas radial e angular, r e θ, respectivamente. Tá? E a gente vê o seguinte, no movimento circular, a coordenada radial é constante, só a coordenada θ que está mudando, é isso que faz esse sistema de coordenadas ser conveniente. E como ele é mais conveniente, a gente precisa, para descrever o movimento, falar dos vetores posição, velocidade e aceleração, a gente precisa falar dos vetores escritos não só nessas coordenadas, mas nesses versores polares, que são esses daqui indicados não só no GIF, como nessa imagem. Tá? O versor radial, R chapéu, aponta no sentido de coordenada radial crescente. Reparem que o mesmo símbolo, sem chapéu, significa a coordenada e com chapéu significa o versor. Θ sem chapéu é a coordenada angular, que é a posição angular em que o objeto está. Tá? E θ com chapéu é o versor tangencial, que é o versor angular. Ele aponta no sentido do ângulo crescente, que é o sentido anti-horário, que nem o ciclo trigonométrico. Tá legal? E agora, para a gente falar do movimento circular, de fato, a gente tem que pensar o que caracteriza ele. Tá? E o que caracteriza ele é justamente a gente ter um raio constante. Tá? Agora, o que é o raio? O raio é a distância do ponto da posição aqui até a origem, certo? Ou seja, é o tamanho do vetor posição. Como que a gente denota o vetor posição? Ora, a gente não tem nenhum motivo para deixar de denotar ele por R setinha, certo? Aqui está o R setinha. Ora, se a gente tirar o módulo do vetor posição, a gente tem a distância do ponto até a origem, que nada mais é do que a coordenada radial, que no caso do movimento circular é constante, que a gente chama de um R maiúsculo, certo? Bom, está tudo consistente aqui. O significado de um símbolo com seta ou sem seta está consistente. Sem seta é o módulo do vetor que responde, que é descrito por aquele mesmo símbolo, certo? Beleza. Agora, como que a gente escreve o vetor posição em versores polares? A gente precisa do versor R e do versor θ. Para onde que eles estão? Aqui está o versor θ chapéu, aqui está o versor R chapéu. Beleza? R chapéu é o versor radial. Tá? De novo, a importância da anotação. Colocar setinha, colocar chapéu, colocar nada, tem significados diferentes. Tá? Bom, como que a gente escreve esse vetor posição com esses versores? Bom, primeira coisa é, o vetor posição ele tem componente em θ? Ora, qual é? Que ângulo que é esse aqui? Se eu desenhei direitinho, né? Tem que desenhar bem direitinho. Que ângulo que o vetor posição faz com o ângulo? Que ângulo que o vetor posição faz com o versor θ? Justamente 90 graus. Então o vetor posição só tem componente radial. Afinal de contas, ele é radial para fora, certo? Então a gente tem, finalmente, que o vetor posição no movimento circular vai ser R, que é o tamanho, o raio da circunferência, vezes o versor radial. Isso daqui é uma forma matemática de dizer que o vetor posição está sempre radial para fora. E esse vetor posição muda com o tempo. Ora, vetor posição é uma função do tempo, só que o raio da circunferência é constante, certo? Então, quem muda com o tempo é o versor radial. E o versor radial muda com o tempo como? Certo? Como que é esse cara aqui? Para a gente falar disso, e falar disso vai ser falar em como que é a velocidade, a gente tem que olhar com mais cuidado
como que esses versores estão mudando. Tá legal? Então vamos pensar o seguinte: o objeto sai de um ponto e vai para outro, certo? Daí aqui a gente tem um vetor de deslocamento, que eu vou colocar em cinza, tá? Aqui a gente tem o vetor de deslocamento do objeto, certo? Esse vetor de deslocamento aconteceu num certo tempo, tá? Aqui a gente tem o vetor posição no instante, o vetor posição no instante posterior, t mais ΔT. Nesse intervalo de tempo ΔT, o objeto fez um arco de circunferência aqui, certo? Esse azulzinho. E ele percorreu um ângulo que eu vou chamar de Δθ. Isso aqui foi um deslocamento angular. Faz sentido, certo? Ele saiu de uma posição angular e foi para outra. A gente pode falar numa velocidade angular, que é como? Que é o limite instantâneo, que é o limite para intervalos de tempo infinitamente pequenos, da taxa de variação do ângulo, da taxa de variação da posição angular. Isso aqui nada mais é do que a derivada do ângulo com o tempo, tá? Isso a gente dá um nome muito especial, que é o ômega, tá? Não é um W, é um ômega, letra grega, tá? E diz pra gente o quão rápido está girando, certo? Reparem que a unidade no SI é o quê? Radianos por segundo, beleza? Isso não diz quantos metros por segundo ele andou nesse arco de circunferência azul aqui, percebe? Tá legal? São coisas diferentes. Aqui a gente tem um arco de circunferência percorrido, que é o raio vezes o deslocamento angular. Tá? Isso vem da definição de ângulo em radianos. Tá? Vocês lembram lá no comecinho que eu falei isso para vocês? Tá? Que a definição de ângulo é a razão do ângulo em radianos, é a razão entre o arco de circunferência e o raio. Beleza? E é o que está escrito aqui. Tudo bem? Agora é o seguinte, vamos falar vetorialmente. Vetorialmente, a gente tem o quê? O versor radial inicial apontando para cá. Vamos lá. A gente tem o versor radial inicial apontando para aqui. Versor radial no instante t. E aqui a gente tem o versor radial no instante posterior. Certo? Bom, o que eu faço para comparar eles? Eu preciso, para ver o quanto que ele mudou, fazer essa subtração aqui, certo? Se eu colocar ele aqui no meio, ó, ele está apontando para quem? Ele está paralelo a quem? Ele está paralelo ao versor tangencial, certo? Tudo bem? Então é o seguinte, a gente tem que o deslocamento, vamos lá, agora falar do deslocamento. No final das contas, a gente tem que o deslocamento, certo? Esse cara que está aqui. Tudo bem? Esse vetor aqui, sim. Ele está paralelo ao versor θ. Tá? Se a gente pegar e dividir pelo intervalo de tempo, a gente vai ter um vetor velocidade média. Se a gente fizer o limite instantâneo, a gente vai ter velocidade instantânea, certo? Tá? Aqui a gente tem essa conclusão. A velocidade vai ser o limite instantâneo aqui, quando a gente pegar o vetor posição bem próximo do vetor inicial, certo? Posição final bem próxima do inicial. E daí a gente vai ter o vetor de deslocamento assim, certo? Aqui. E os vetores radiais vão estar bem mais próximos assim, tá? Algebricamente, a que corresponde essa conta? Tá? A gente tem o seguinte, o vetor velocidade, tá, instantâneo vai ser o limite instantâneo da velocidade média, do vetor velocidade média. O vetor velocidade média é
deslocamento, pelo tempo que o deslocamento aconteceu, certo? Esse vetor de deslocamento aqui, o limite em que esse intervalo de tempo é infinitamente pequeno. Isso nada mais é do que a tal da derivada do vetor posição. Tá? Bom, vetor posição a gente sabe que é o quê? O raio da circunferência radial para fora, certo? Bom, o raio da circunferência, dado que o movimento é circular, ele sai da derivada, uma constante sai para fora da derivada, então a gente tem o quê? O raio da circunferência vezes como o versor radial está mudando no tempo. Ora, o versor radial ele está mudando no tempo à medida que o ângulo muda, certo? A gente tem aqui o versor radial, certo? Esses caras aqui, o versor radial, ele na verdade ele muda com o ângulo e o ângulo muda com o tempo. Então a forma como o versor radial muda com o tempo, daí matematicamente vocês vão ver lá em cálculo que essa taxa de variação aqui, o que vocês vão ver na chamada regra da cadeia, é o seguinte. Vou falar aqui o significado, tá? A forma como o versor radial muda com o tempo é o produto da forma como o versor radial muda com o ângulo à medida que o ângulo muda com o tempo. Beleza? Bom, aqui a gente tem o quê? Justamente a velocidade angular. Ao passo que aqui, a forma como o versor radial muda com o ângulo é o quê? O limite instantâneo desse deslocamentozinho aqui. Tá? Dá para ver visualmente que esse cara aqui é tangente à circunferência no sentido positivo. Vou mostrar algebricamente no vídeo extra já já. Tá? Bom, maravilha. Então o que a gente tem? A gente tem, portanto, que o vetor velocidade vai ser o quê? Tangencial, né? E de módulo raio vezes velocidade angular. Olha só que maravilha. Né? Tá legal? A gente tem automaticamente que a velocidade é tangente à trajetória e que o módulo da velocidade é o raio vezes a velocidade angular. Então, resumindo, o que a gente tem? Que o movimento circular é caracterizado por uma trajetória circular, então a distância da posição do objeto até a origem vai ser uma constante que a gente chama de r-zão. Tá? E à medida que o objeto faz esse movimento circular, a gente tem ele percorrendo um deslocamento angular aqui, tá? E um arco fazendo correspondentemente um arco de circunferência aqui. Tá? A relação entre o arco de circunferência e o deslocamento angular é essa daqui, tá? Que vem da definição de ângulo. Dessa forma, a gente tem como mostrar matematicamente que a velocidade no movimento circular vai ser tangente à circunferência, que é a tangente à trajetória, certo? Vai ser um múltiplo desse versor angular θ-chapéu. E que múltiplo vai ser esse? Vai ser, assim como o deslocamento linear S é o raio vezes o deslocamento angular θ, a gente teria aqui, por exemplo, um delta S igual a R delta θ. Se a gente dividir pelo intervalo de tempo em que isso acontece, ora o raio é constante, certo? Então a gente tem aqui a velocidade linear sendo igual a o raio vezes aqui, ó, a velocidade angular, certo? É o que a gente tem aqui nessa expressão, tudo bem? E daí eu deixo uma pergunta para vocês pensarem o seguinte. Bom, o módulo do vetor velocidade é r ômega, o raio da circunferência, vezes a velocidade angular. Tá? Lembrando que a velocidade angular é a taxa de variação da posição angular, certo? Bom, se eu tirar esse módulo aqui, eu tenho, tá certo eu falar que r ômega é a rapidez com que o arco de circunferência é percorrido, o módulo da velocidade, ou eu tenho que deixar esses módulos, esse sinal de módulo aqui, beleza? Deixo a pulga atrás da orelha.